Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, mas só peço uma coisa, clica logo no gostei para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e que eu tô te ajudando de alguma forma. Acho que isso é muito válido pra gente. Então vamos lá, primeiro ponto, vou te dizer como que se recebe um paciente, como que a gente faz o primeiro contato, como que a gente então insere ele no atendimento. Depois quero falar sobre o primeiro passo e os primeiros entendimentos, a primeira compreensão que a gente precisa ter da constituição da relação e depois como que isso deve se desenvolver ao longo do tempo. E mais, de bônus, eu ainda vou te falar como a gente deveria encerrar uma análise caso a gente entenda que ela deve acabar. Então, eu já vou falar sobre isso com vocês. E vamos ao primeiro ponto. Em primeiro lugar, muitas pessoas têm insegurança até de receber o contato de um paciente. Uma pessoa que entra em contato pelo WhatsApp, uma pessoa que entra em contato, às vezes ligando, e a gente fica com uma insegurança de estar falando alguma coisa que não deveria ou de não estar prestando um bom atendimento para que aquela pessoa concorde, para que aquela pessoa aceite a nossa proposta e esteja ali se ajudando, né? Para que ela esteja ali assumindo então uma postura de se cuidar, de se tratar. Primeiro ponto, gente, a gente tem alguns aspectos, alguns elementos aí que estão em jogo. Muitos falam que nós devemos ser assim diretos, de que a gente tem que falar o que é, quanto é, e isso tem uma certa razão de ser, já vou falar, mas isso também é um pouco perigoso, então a gente tem que ter um certo equilíbrio para lidar com isso. A pessoa entrou em contato com você, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que aquele laço que será construído ao longo da análise, ele precisa já emergir nesse contato. Isso não é falado em lugar nenhum, porque você precisa que esse perfil e essa ideia de relação de análise analítica aconteça agora. Então, quando a pessoa entra em contato, você não precisa ser empática como um familiar, você não precisa ser empática como uma pessoa que se relaciona. Você não precisa ser empática, muitas vezes, como amigo daquela pessoa ou pessoas que fazem parte daquele círculo, mas você precisa ter um nível de empatia que receba a pessoa em sua demanda. Muitas pessoas entram em contato já apresentando as suas dores e não perguntando: olá, você tem espaço na agenda, eu gostaria de atendimento. Muitas pessoas, gente, pelo menos eu recebo muitos contatos assim, muitas pessoas entram em contato já falando assim: olha, eu tô passando por isso, tô com muita dificuldade, meu filho tá acontecendo isso com ele, aconteceu isso com a minha avó, e eu queria então, papapá. E imagina se você for atender essa pessoa de uma maneira como você ouve muito por aí: olha, eu tenho horário na agenda, então vou te passar aqui o contato da minha secretária, ou então eu tenho tal dia e o valor é tanto. Imagina, você está construindo uma relação empática, mas essa empatia ela não pode ser demais. Então, em primeiro lugar, é você estabelecer um ponto de equilíbrio, onde você dá a escuta necessária para essa pessoa, trazendo-a para o seu ambiente clínico, mas ao mesmo tempo que trata questões tão delicadas como dinheiro de maneira direta. Então você, ao mesmo tempo que você está dizendo quem você é dentro da análise, você está dizendo: ok, mas esse ponto da nossa relação financeira fica do lado de fora, fica aqui. E quando eu falo do lado de fora, não é como se você se separasse disso, mas é como se você desse a ideia para ela assim: ó, aqui é uma coisa e essa aqui é a nossa relação, esse aqui é o nosso trabalho, isso aqui eu não mexo, tá aqui, se você quiser é isso, mas a nossa relação ela é muito importante. Então você, em primeiro lugar, empresta aquela escuta introdutória. A pessoa falou, demandou ali, fala: olha, vai ser muito importante a gente trabalhar com você sobre esse caso. Talvez você já queira a resposta, né? Então costumo dizer: olha, vai ser muito importante trabalhar com você sobre isso, espero te ajudar na sua demanda, quero muito crescer na sua vida, te ouvindo, te escutando, trabalhando junto com você para que você melhore. Existem muitas formas de falar o que eu falei, essa é uma das. Então aqui eu estou constituindo um processo onde vai gerar um laço inicial. Esse laço inicial vai ser testado nos primeiros momentos da análise. Mas antes de falar deles, deixa eu rapidamente falar então da parte que a gente fala
quanto ou qual é o valor do nosso trabalho. Então, uma vez que a gente atendeu essa demanda inicial, você não vai atender a pessoa, você não vai ali desenvolver um trabalho psicanalítico, um trabalho clínico, vai começar a atender a pessoa pelo WhatsApp, como uma análise experimental, nada disso não existe. Você vai atender a demanda inicial dela, seguindo aquilo que ela está falando. Muitas pessoas serão diretas, outras não. E você vai atender essas diferentes demandas de maneira empática e equilibrada, sem ser solícito demais. Cuidado, excesso de empatia também destrói essa relação inicial. Então, ao receber essa pessoa, empaticamente, no primeiro contato, ela vai perguntar: e qual é o valor da sessão? Nesse momento, não se esqueça de que não é porque você está sendo empático, criando esse laço, aceitando essa demanda inicial, que você vai ser assim, vamos dizer, negociável com o seu valor e com o seu trabalho. É um outro ponto que muita gente acaba tropeçando. Sabe da primeira coisa que eu falei aqui, mas não sabe da segunda. Meu valor é X. Ponto. Direto ao ponto. Freud propunha isso. Quando se trata do dinheiro, do valor da análise, devemos ir direto ao ponto, sem pestanejar, sem negociar, sem inventar. É X. É como eu faço. Muitos alunos do nosso curso procuram fazer análise comigo. Só que a análise comigo tem um outro valor. E nós temos um corpo de profissionais excelentes, às vezes até mais do que eu, que estão prontos para atendê-los por um valor um pouco menor. E aí, quando entram em contato comigo, o valor da análise é X e o seu eu gostaria de fazer com você. O meu é Y. Ponto. Fica um pouco mais difícil. Tudo bem, nós temos excelentes profissionais para te atender. Pode confiar, tem fulano. Pode procurá-los. Professor, muito obrigado, vou lá e tal, papapá. Ou então, tá bom, professor, tudo bem, vamos seguir então. E entra ali naquele período de análise comigo. Entende o que eu tô falando? Então, a gente tem que ser pontual em relação ao valor, direto, mas empático em relação à demanda. Não negocie com esses dois aspectos. Segundo aspecto, lembra que eu falei que você vai ser testado? Então, você será testado. Aquela relação empática inicial, ela vai ser testada pelo seu paciente. Ele vai exigir de você um certo posicionamento que, vamos dizer assim, aceita a demanda como aceitou naquele primeiro momento. E devemos ser diferentes? Lógico que não. Não é porque agora aquela pessoa está fazendo análise que eu já vou entrar com os dois pés de maneira a intervir na vida dela, nos problemas dela. Não. Por isso que o Lacan vai dizer que a gente tem entrevista preliminar, ou seja, um período de constituição da transferência. É um lugar onde você vai ouvir talvez um pouco mais. É um lugar onde você vai emprestar muito mais os ouvidos no sentido de deixar acontecer ali o discurso rotineiro do paciente do que necessariamente cortá-lo. É claro que você vai conduzi-lo, é claro que você vai orientá-lo, mas também é claro que você vai permitir que essa demanda, esse excesso, essa tentativa de manutenção do trauma, do sintoma, ela aconteça na análise. Tá tudo bem. Muitas pessoas vêm com 2, 3 meses e falam: professor, eu tô... E vem mesmo, tá? Quando eu falo que vem é porque vem mesmo, não tô inventando não. Professor, eu tô tendo dificuldade, porque fulano tá há 2 meses comigo, todas as análises falam a mesma coisa, parece que eu não tô progredindo. Só 2 meses? Tipo paciente de mais de 1 ano, quase que repetindo a mesma coisa. Isso faz parte da análise. Só que a relação transferencial foi construída, ok? Então, o segundo ponto é esse. Permita o paciente continuar demandando. Conduza-o agora na sua demanda. Pergunte, questione, coloque perguntas que ele vai pensar, mas aos poucos, devagar, para que ele entenda que ali é o espaço dele. E é claro que eu estou pressupondo que você estabeleceu um método, tá? Você falou que ali é um ambiente livre, ali é um ambiente que ele pode falar tudo que vier à cabeça, que nada vai sair dali. É um ambiente, um lugar preparado, é uma relação disposta a aceitar tudo que a pessoa é, desde o seu melhor ao seu pior, ok? Então isso tem que estar muito claro. Terceiro e último ponto da análise é o manejo.
Manejo e intervenção. Muita gente acha que manejo, pela palavra, tem um aspecto ativo, é você meio que conduzir o paciente falando. Não. O manejo tem muito mais a ver com a forma que a gente consegue escutar o nosso paciente em suas defesas, na sua resistência. Então, o terceiro ponto é: tenha uma escuta que sempre ouve mais do que o paciente fala. Porque os conteúdos que ele fala, eles são muito importantes, mas aquilo que estrutura o conteúdo que ele fala é ainda mais. Então sempre tem uma escuta disposta a ouvir mais e atrase sempre a sua fala. Porque você tem que entender, será que eu estou perguntando porque eu estou indignado com isso? Eu estou me relacionando afetivamente com isso? Essa pergunta é muito importante. Eu tenho que ter muito cuidado para que sempre que eu... aí sim, agora, faço uma intervenção, pergunto, então corto. Será que isso não está vindo de mim como que me vendo naquele lugar? Ou será que eu estou conseguindo ouvir a estrutura que faz o meu paciente falar aquilo? Então a gente precisa ter esse cuidado muito grande, uma vez que ele já está em análise. Para quê? Para que ele continue, então, sentindo ali amparado, cuidado, numa relação única, onde ele pode realmente confiar, porque ele se ouve. Porque o manejo é justamente criar um ambiente, uma relação, onde, mesmo diante das resistências, o paciente ouve o que se diz. E o que se diz? Aquilo que ele precisa ouvir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.